vamos lá. Queridos, só para situar vocês, nós estamos aqui, ó. Garantias e direitos infraconstitucionais, ECA, Lei 8.069. Para quem está sem o vadimeco aí, eu vou colocar aqui o link, que aí vai conferindo, né, a nossa matéria. Beleza, Henrique, seja bem-vindo. É verdade, Edson. Verdade. Então, tá aqui o link, tá? Quem chegou depois que a gente iniciou aqui o boa tarde, coloca lá o nome para saber quem é que está aqui de corpo presente, se está só de alma, lá no chat, tá? E na última aula a gente finalizou falando desse tópico 1, né, que eu estava abordando com vocês, se até que ponto o ditado, né, pé de galinha não mata pinto, a questão da palmada, né, como forma de correção, disciplina, educação, pode ser utilizado, né, porque de 2014 para cá, foi acrescentado no ECA o artigo 18A, né, que é o direito agora que as crianças e adolescentes têm sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de corrigir, disciplinar, de educar. Né? Tem criança que não sabe nada da matéria da escola, né? Mas sabe esse artigo aqui na ponta da língua, ainda diz para o pai, e vai denunciar o pai por conta dessa alteração. Né? Então, tem criança que já está sabida, né, dos seus direitos. Então, a gente terminou a aula passada fazendo essa discussão. Né? Hoje, nós vamos começar a partir do tópico 2. Ou seja, será que os pais, por serem pobres, né, não terem recursos materiais para sustentar seus filhos, isso pode gerar a suspensão ou mesmo a perda do poder familiar? Não, queridos. Se fosse assim, acho que todas as crianças tinham sido, né, a maioria das crianças no Brasil tinham tido suspensos, né, poder familiar ou a perda, porque nós vivemos num país em que a carência de recursos materiais ela é muito grande, né? E a maioria das pessoas vive com um salário mínimo. E um salário mínimo, muitas das vezes, não dá para, né, suprir as necessidades todas de uma criança, de um adolescente. Mas não é por conta disso que isso vai ser motivo suficiente, como eu já vi em audiência, dizer, não, mas ela é pobre, ela não tem como sustentar o filho com toda a mordomia que ele possui na minha casa, e o juiz lembrou, né, desse artigo 23, dizendo que a falta ou a carência de recursos materiais, de recursos financeiros, não é motivo suficiente para ninguém deixar de ter ali seu poder de mãe, né, ou seu poder de pai. É porque a gente vive num país de terceiro mundo, subdesenvolvido, né, ou para alguns em desenvolvimento. Então, não é possível que isso pudesse acontecer num país, né, como o nosso, de tantas mazelas sociais, né, uma Constituição tão bonita, mas que muitos dos artigos ficam apenas materializados no papel. Né? Então, seria até um motivo até de castigo, né, sanção, você tirar o filho ou a filha de um pai ou uma mãe, porque eles não têm o suficiente, né,
Uma coisa é você dizer que o pai ou a mãe não está dando nem a alimentação da criança. Outra coisa é dizer que ele tem carência de recursos materiais, né? O fato de não ter o supérfluo, o fato de não ter o dinheiro para comprar brinquedo, né? Esse a mais, isso não é motivo para ninguém perder ou suspender o poder familiar. Né? Alguém quer comentar sobre isso? E é interessante. Oi, pois não. É como a senhora estava dizendo, é, a criança, sim, ela precisa ter um ambiente com uma certa estabilidade financeira dos pais, claro, para que ela tenha pelo menos uma criação digna, mas isso não é o fator principal. é, Tem, como a gente voltando naquele assunto, os pais, tem pai que paga a pensão e acha que isso daí já é o suficiente, mas não é o dinheiro que vai fazer a diferença na vida da criança. E sim é aquela compreensão, o carinho que os pais dão, que é isso que vai formar o caráter dela futuramente, não o dinheiro em si. Exatamente. É, eu me lembro assim de várias histórias, né, de pessoas na minha família contando que, olha, teve uma época na minha vida que meus pais ficaram desempregados e a gente comia ovo. A gente passou 3 meses comendo ovo. Eu lembro dessa história. Era ovo mexido num dia, ovo com farinha no outro dia, ovo com arroz, ovo cozido, só ia variando, né? Ovo de omelete, aí só ia, né? Ovo estalado, só ia variando. E a pessoa vai perder o poder familiar daquelas crianças? Negativo, né? Uma coisa é a criança estar ali passando por um motivo de desnutrição, inanição, né? Outra coisa é não ter uma carne, um peixe, um camarão, né, para complementar ali o almoço, né? Ter que depender só mesmo da parte pública, né? Da escola pública, do hospital público, né? Às vezes até mesmo da questão da cesta básica pública, né? Da Secretaria de Assistência Social, do Bolsa Família, do auxílio emergencial, às vezes de um BPC, né? Que alguém tenha na família, algum idoso, alguma pessoa com deficiência. Mas isso não é motivo para ninguém deixar de ser pai ou de ser mãe. Né? Terceiro, e aqui eu acho que foi assim algo que foi primordial e demorou muito para colocarem no estatuto, só colocaram ano retrasado, em 2019, e isso eu me lembro que a gente tinha uma empregada doméstica aqui em casa que reclamava muito disso, que os filhos dela foram matriculados, um no São Francisco e um na Ilhinha. Então, essa logística de levar para a Ilhinha e para o São Francisco, apesar de serem bairros um do lado do outro, mas não é ao pegado, né? Tem distância, bota distância nisso, para quem vai andando. Então, isso fez com que eu refletisse bastante. Quando veio essa mudança na lei, foi com a 13.845 de 2019, que alterou o artigo 53, inciso 5 do ECA, e isso deu um alento, né, de saber que, a partir de agora, a criança, né, o adolescente ali, ou seja, os pais, eles vão ter direito a esse acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Né? A educação básica, pela LDB, ela constitui o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Então, por exemplo, nas escolas da prefeitura, que era o caso dessa mãe, né? Tinha que deixar o filho lá no São Francisco, que fazia a quarta série, o outro só tinha diferença de um ano, na
na Ilinha, na quinta série. Poxa, por que não bota, já que ela mora na Ilinha, né, por que não bota na mesma residência os dois irmãos? E as diretoras, né, dizem, ah, não tem vaga, mãe, não tem vaga. E agora é obrigatório, né, garantir vaga para irmãos na mesma escola, né? Isso demorou muito, foi só em 2019, e tem muita diretora de escola aí que nem sabe dessa modificação da lei. E principalmente tem muitas mães que não sabem da modificação dessa lei, né? Então foi assim um motivo muito importante, né, essa modificação. Vocês sabiam dessa Professor, alteração? Oi. eu gostaria de tecer comentários Certo, em relação a uns 3 itens que foram levantados. certo. Primeiramente, naquele item com relação, professor, com Castigo? relação. Esse primeiro, com relação A palmada? a palmata. Certo. Eu lembro na minha época que, por exemplo, hoje, as crianças com esse acesso à rede social, na minha época, meu pai e minha mãe bastava me olhar, você já tinha respeito, Era aquele olhão, né? Que a gente sabia o que que era, né? já sabia que tinha um castigo, não era nem palmata. Era aquele Olha, olhão. Era uma hoje está forma de olhar que parece que o olho ultrapassava a retina da gente, que ia lá na alma, né? profundamente. Profundamente, é verdade. Você já se Já sentia, peguei já muito sabe. esses olhão. Eu não sei, porque hoje você não pode dizer nada para uma criança, eu vejo até para minha filha. É Se verdade. você for falar alguma coisa, já se retrai, já não sei o que. Quer dizer, complicou um pouquinho. Porque É também, se verdade. um pai não Não é mais tiver. como antigamente mesmo, não. Eu sinto que hoje estão mais respondonas, né? Exatamente. Eu percebo isso. O segundo item que eu gostaria só de levantar uma polêmica, Certo. concordo com tudo que foi dito. Agora, o que acontece também, principalmente, básico que eu vou falar, na classe média, Certo. onde vou colocar a mãe aqui, né, que eu seja machista. Não dá, não, a mãe não dá certo limite. Por exemplo, recebe uma pensão, mas não dá certo limite. Aí fica sem recurso para manter a criança. Sabe o que está acontecendo muito na Na classe média? verdade, Assim, Josimar, sabe o que que acontece? estão devolvendo a criança para os pais. Tu sabe o que que eu percebo, Josimar? Assim, na minha opinião, que geralmente as mães não tiveram benefícios, privilégios, regalias, oportunidades na infância, né? Então, o que acontece, e os pais também, e aí o que acontece é que quando tem a oportunidade de falar assim, poxa, eu não tive esse brinquedo, então eu vou proporcionar esse brinquedo, né, ao meu filho, à minha filha, é caro, mas eu vou proporcionar porque eu não tive. Então eu vou suprir essa carência que eu não tive, dando, né, a mais. Só que é assim, uma doação, né, tão exacerbada, né, que chega ao ponto que parece que a criança começa até a confundir quem é que tem autoridade, né? Eu percebo muito isso É dos verdade, pais, né, concordo. fazerem exatamente tudo que eles não tiveram, porque os pais não puderam, né? E aí querem, de alguma forma, acho que isso aí até é só um psicólogo para, né, para responder o porquê disso, mas querem devolver e fazer das tripas coração para o filho não passar pelo que eles passaram. Só que aí que a gente começa a perceber que mora o tal do perigo, né? Porque
parece que as crianças, assim, ao meu ver, né, as crianças dessa geração, elas já nascem revoltadas, eu não sei o que que é, né, que se desagradar um pouquinho, né, já começa a chorar, fazer birra e começa a falar coisas que não deve. Eu fiquei impressionada, né, numa festinha que eu estava, de ver uma criança batendo na cara do pai, e o pai, para com isso, minha filhinha, que isso? Eu fiquei olhando assim, eu disse, rapaz, por que que não fala com a criança assim, olha, você não pode bater no rosto do seu pai, isso não é bom, né? O papai do céu está vendo, a gente não bate no rosto do pai, assim, não. Fica, que isso, minha filha, que isso, menino, pá, pá, entendeu? Então, assim, parece assim que, não sei se os pais tratam hoje as crianças como se fossem bonecos, brinquedos, sabe? E, professora, Fica com aquele, né, aquele meandro de falar. e acrescentando a tudo isso, aí torna uma criança, sabe que sem limite, sem respeito. Aí vão para o colégio, não querem respeitar os professores, as professoras. E quando cresce, só vai mudando os brinquedos, né? Porque quando cresce, exige da mãe o carro, quando passa na faculdade, né? Não, Aí já quer ir de carro para a faculdade, já quer só ter. querem carro, só carro, viu, professor? Hã? E não querem carro comum, não. É pelo menos com ar-condicionado, né? Exige. Modelo já mais top, né? Aí, sem trabalhar, né? Detalhe. Aí já começa as exigências de tablet, de notebook, disso, daquilo, outro, de festa. Ah, porque todo mundo vai viajar no terceiro ano, eu também tenho que ir. Ah, porque não sei quem. E parece que tem uma competição na escola, né? Do melhor tênis, da melhor mochila, do melhor Exatamente. Eu ia celular, tocar isso no assunto. né? Eu dou celular para minha filha, ela todo ano quer trocar o celular. Que ela A chega gente lá não no colégio, entende, né? mudou não sei o quê, mudou não sei o quê. Eu digo, não tem coisa bem assim, não. E as Precisa crianças não. hoje tudo de iPhone, né? Mas Tudo tá horrível. de se uma tiver como é que é? Aquele negócio sem fio, todo mundo tem que ter, porque senão só ela que tem com fio vai passar vergonha. Então é muito complicado, né? Eu, por exemplo, eu vi um exemplo de perto de pais que tiraram a criança de uma escola mediana que dava para pagar direitinho, dava para fazer tudo direitinho, e botaram numa escola cara aqui em São Luís. O problema não é botar na escola cara, porque isso ele se apertando dava para pagar. O problema que não contam para os pais é o ambiente que ela passa a viver, que não é o ambiente dela, né? De as pessoas dos Exatamente. Estados Unidos, de as pessoas, né, terem iPhone 11, pelo menos, né, 12, de levar o melhor notebook, de levar netbook, é melhor caderno, é melhor mochila, e aí se um vai para a lanchonete, não sei das quantas, o outro também tem que ir, porque que a casa do outro tem piscina, a minha não tem, né? Eu fiquei impressionada, só fechar esse parêntese aqui para passar a palavra para vocês, eu fiquei não, gente, sinceramente, eu fiquei horrorizada, não foi nem impressionada. Eu estava com umas crianças, eu acho que elas tinham aproximadamente não mais que 7 anos. Tinha um de 10, um de 7, não, tinha 7, 8 e o maiorzinho tinha 10. Aí ninguém queria ficar com essas crianças, porque tá todo mundo bebendo e tal. Eu disse, Bruna, fica lá com eles, rapidão, uma meia horinha e tal, só vigia. Eu falei, tá bom. Eu não tenho jeito com criança. Por quê? Porque eu não tenho sobrinhos, não tenho filhos. Então, eu falo com criança como eu estou falando aqui com vocês. Eu não faço voz de criança para falar com criança, né? E eu achei interessante que teve um garoto que não fala com os pais, não fala com o pai. Quer dizer, ele fala, mas ele faz, acho que assim,
de retardado com o pai, sabe? Assim, que nunca fala, que não conversa. Por quê? Porque o pai trata ele como uma criança, fica chamando de apelido, como se ele ainda fosse assim, com 2 anos, né? O nome dele é Gabriel, aí fica chamando de Biel, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí tu precisava ver esse menino falando comigo. Era outra pessoa. Deu vontade de gravar e mostrar para o pai. Porque o pai achava que o menino, acho que tinha 2 anos, que era um retardado. O menino conversou comigo, assim, de igual para igual. Eu fiquei impressionada. E eu fiquei mais impressionada ainda que o menino virou para o outro e disse assim: tia, fulano, ele mora no Farol da Ilha. Mas o apartamento dele não é daqueles bons, não, porque disse que só vale 1 milhão. O de fulano é que vale 2 milhões, porque é de frente para o mar. Eu disse, quantos anos tu tem? Ah, tia, eu tenho 8. Ah, tá. Tia, o pai dele é médico. Tia, o pai dele tem um carro que custa 170 mil. Mas o do papai, eu já vi que custa 200. Isso a gente estava lá no Hotel Pestana, aquele antigo 4 rodas. Eu fiquei olhando assim para aqueles garotos, sabe? Aí eu olhava assim para os pais deles, olhava assim para os garotos falando assim, como, sabe, assim, os garotos com 6, 7 anos, eu não sabia nem quanto é que custava uma boneca. Quanto custava um apartamento no Farol da Ilha, quanto custavam os carros dos pais deles. Um e outro comparando. Ah, o meu pai é juiz, o teu é médico. Ah, o teu pai é o quê? Sabe, assim, se vocês vissem, gente, se eu gravasse e mostrasse para os pais deles, eu acho que eles nem acreditavam. Sabe, assim, falando coisas como se fossem assim, adultos conversando, como se fossem assim, os pais deles conversando. Aí, passada essa meia hora, né, eu fiquei com eles lá, e aí eles foram devolver lá, né, para os pais que estavam bebendo, curtindo na piscina. Parece, assim, que os meninos, assim, incorporaram o personagem e viraram gente de 2 anos de novo, sabe? Fulaninho, que batata, que é isso, que é aquilo. Aí os meninos tudo, não, não sei o quê. Ainda deixa a coisa de criança, eles não falam com a gente, a coisa de criança, deixa para lá e tal. Aí eu pensei, caramba, esses meninos são tudo artista. Eles falam, conversam, mas com quem? Com quem fala com eles de igual para igual. Né, fica falando com criança, com aquela vozinha de criança, que eu acho que eles ficam pensando assim, papai é retardado, só pode falar comigo assim. E a galera já com, sabe, com os pensamentos lá na frente. Vocês percebem isso também? E eu pensei já que eles iam ser atores da Malhação, eu tenho certeza disso. E o pior, que eu não contei para os pais, porque se eu contasse, né, eu ia dizer que eu que era maluca. Né? Mas os pequenos sabiam até o valor dos carros dos pais. Eu fiquei, foi besta. Não, acontece exatamente isso. Não é? Eu não tiro uma vírgula. Agora imagina uma criança dessa aí, sem limite. Aí você vê, por exemplo, bota um colégio público no São Luís. Esqueci Sim. agora de um. O que essas professoras sofrem para educar uma criança. Tem professora que não pode falar, não pode fazer nada. É verdade. E se for falar para os pais, pior que eles têm apoio total do pai. O pai pensa que Eu uma tenho um criança tio que trabalhava na escola aqui no Renascença, ele dava aula de geografia. E ele me disse que ele pediu demissão, porque essa escola no Renascença, vocês devem saber qual é, né? Ali na avenida principal do Renascença, diz que os pais, como que você tem a coragem de dar 6 para o meu filho? Né? Aí diz que eles se juntam, os pais vão reclamar com a coordenadora, a coordenadora, olha, passa um trabalho, faz isso, faz aquilo, se olha, não dá mais para mim não. Aí ele pediu demissão e foi trabalhar em uma outra escola que tinha uma outra, na verdade já trabalhava, né, em 2 escolas, ele aumentou a carga horária nessa outra escola, porque eles falaram que os próprios pais compram a briga dos filhos
e como se os filhos tivessem total razão, sabe? É complicado. Geografia era. Pô, o aluno desse tem que ter muita vergonha na cara pra tirar 6 em geografia. Porque geografia e história é matérias decorativas que a pessoa Se não fosse ao precisa. menos física, matemática, É, química, né? química. Química eu nem digo tanto assim. Quer dizer, eu posso falar por mim, nunca tive dificuldade em química. Mas geografia e história, nossa, o aluno que tira nota baixa nessas matérias, fiquei relaxado mesmo. É E eu verdade. sei que escola é essa que a senhora tá falando. Eu já passei ali perto, já me perdi por ali também. Professora, Pois não. professora, tem pai que dá, eu conheço, tá, recentemente, tem pai que dá R$ 100 pra uma criança dessa lanchada. Por Sabia? semana. Não, por semana, no dia. Que é Dá, menino? dá R$ 100. Tem pai que não tem limite, tem Mesada, pai. né? Rapaz, Não, não é mesada, Ei, não. professor, Deixa. agora Não tem um lanche do colégio, ele dá R$ 100. Aí a criança fica esnobando lá os colegas. eu vou, eu vou, aí tu eu vê, vou né? expor uma aluna agora, professora. Vem aqui. Sim, Pô, Samara, que Samara ela estudava naquele Adventista ali do lado da Facam. sei. Pois é, ela disse que lá o lanche elas pagavam no cartão. Diz que lá era Cartão. de. Aceita É. cartão, é? Senhora, pra ela ter falado, aceito. Rapaz, O na meu minha época eu colégio não era aceitava fiado. cartão, não. Eu estudei no Batista e na época, mamãe disse que ou era coxinha ou era o refrigerante. Os dois não dava. Aí eu ficava pensando, ah, vou comprar coxinha, né? Qualquer coisa eu meto aquela água, né? Para não entalar. Mas 3 filhos, né? É difícil para dar lanche para 3 filhos. É dizer, ou coxinha ou refrigerante. Otávio não consegue tirar meu nome da boca, não sei o que é. Toda hora ele tem que estar falando mal de mim alguma coisa. É, né? Gente, mas é bem isso, né? Hoje em dia mudou demais essa questão, né, das escolas. Hoje criar um filho não é mais como era antigamente, não. Que mãe fazia merendeira, aceito chegar com um suco azedo, porque fazia 6 horas da manhã, né? Começava às 7, quando era na hora do intervalo, ali quase 9h40, o suco já estava azedão, né? Abria assim na garrafinha, botava. Aí sempre teve os riquinhos, né? Que comprava lanche, a gente ficava olhando assim, com aquele olho comprido, né? Então, Eu sou dessa época também. então A gente ficava o pessoal é comprando pizza, né? e a pizza da saía aquela mussarela assim, né? Nossa, Ficava olhando. Aí, na minha época, antes de estudar no Batista, eu estudei no SESI. Aí a galera botava assim o refrigerante no saco, metia o canudo, aí ia se achando aqui e tal. Ou eu comprava churros na porta, né? Churros na época era 25 centavos. Picolé, na minha época, era 10 centavos. Churros ou picolé. Ou seja, sempre existiam essas coisas, né? Rapaz. Achei nada. Gente, olha só. A criança que precisa de dentista, né? Ou seja, necessidade de cuidados odontológicos, ela deve ser atendida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Isso também foi incluso em 2016, foi incluso muito tardiamente. A questão é onde, né? Eu só conheço um CEL. CEL é CEO, ou seja, Centro de Especialidades Odontológicas, né? Que é público, que é ali, eu acho que é na Alemanha. Vocês sabem onde tem outro céu? Aqui em São Luís, que é público. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. O governo mantém urgência e emergência de especialidades odontológicas, mas no caso é da prefeitura que eu estou falando, não é nem do estado. Esse da prefeitura, eu queria saber onde que é. Vocês sabem onde é? Esse, sabe não? Pois é, não é nem divulgado, né? Céu, odontologia, aqui, Alemanha, para ver se é lá ainda.
É bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É nessa casa aqui, ó. Essa casa aqui é que é o CEL de São Luís, Centro de Especialidades Odontológicas. São dos dentistas concursados, né? Que fazem tira cárie, bota flu, essas coisas aqui. É saúde bucal, né, professor? Tem uma Saúde verba. bucal, exatamente. O problema é que não tem muitos, entendeu? Ó, esse aqui da Alemanha, dizendo aqui a reportagem que foi reinaugurado, porque isso aqui já existe há 1 milhão de anos, mas aí eles... Agora são 9 consultórios equipados para receber pacientes de todos os bairros da capital. Onde que a gente está lendo isso? Gente, era o vídeo. Peraí, deixa eu ver esse vídeo aqui, vamos ver juntos. Equipados para receber... Agora são 9 consultórios equipados para receber pacientes de todos os bairros da capital. O centro que já atende... Ou seja, continua sendo só um, com 9 consultórios para toda São Luís. Dia 2.000 pessoas por mês, oferece serviços dos mais básicos até os mais complexos. Os atendimentos já reiniciam seguindo os protocolos sanitários. O diretor administrativo da unidade disse que a população pode contar com facilidade. O CEL hoje nós contamos com diversas especialidades na área da odontologia. Tá? Nós temos profissionais especialistas em canal, endodontistas, temos a especialidade em prótese, em odontopediatria, periodontia, tá? A radiologia, cirurgias orais. Tá? Então, nós temos profissionais qualificados e especialistas para atender a população. Os pacientes, eles são encaminhados da atenção básica, tá? Então eles são recebidos através de um encaminhamento próprio. Nesse encaminhamento já vem descrito qual especialista ele está indicado, e chegando na unidade nós agendamos e marcamos o atendimento desse paciente. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, falou que o Centro de Especialidades Odontológicas se une a outras obras voltadas ao atendimento na rede municipal. Nós estamos hoje devolvendo o CEL Alemanha, o Centro de Especialidades Odontológicas, para a comunidade, na verdade, atendendo uma grande região. Aqui nós teremos a capacidade de 2.000 atendimentos por mês, e também teremos cerca de 18 profissionais trabalhando na área de odontologia, além de muitos outros profissionais também que estarão cuidando deste espaço. Então, faz parte de um programa de revitalização e de reestruturação das unidades de saúde, unidades também na área da saúde dentro da nossa gestão. Nós temos hoje várias unidades básicas de saúde que já foram reformadas. Temos reformas hoje também no Sucurrão 2 e no Sucurrão 1. A maternidade na Zira Sul também está passando por reforma, com a previsão, estamos trabalhando para podermos entregar ainda agora na nossa gestão, no mês de dezembro. Então, dentro do programa São Luís em Obras, nós temos muitas boas ações espalhadas em várias áreas, também na saúde é uma delas. Hoje estamos entregando, né, uma unidade de referência importante para a população. Temos 17 especialistas aqui, uma unidade completamente reformada, com equipamentos novos, né? Atendemos também crianças com necessidades especiais, né? Entre outras especialidades, cirurgias de pequeno porte. E hoje aqui estamos entregando uma estrutura completamente reformada, de importância para a população, com um atendimento médio de 2.000 atendimentos mensais. Ela só errou que não é atendimento médico, né? Atendimento odontológico. Mas para vocês verem, um consultório ou um centro de especialidades odontológicas com 9 consultórios para 1,5 milhão de habitantes, né? Incluindo aí as crianças e adolescentes. Não estou fazendo nada mais que obrigação, né? Porque está aqui a obrigatoriedade no Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, tinha que ter mais informações sobre isso, né? Por conta que muitos de vocês nem sabiam que existia, né? Alguém Falta sabia? divulgar, né, professor?
Volta a divulgar, é. E outra coisa, 2.000 atendimentos por mês ali. Conversa. Como é que vai fazer 2.000 atendimentos por mês se você só tem 9 consultórios? Você vai atender, a gente sabe que um atendimento de dentista é marcado, pelo menos lá na OAB, que a gente tem 2 consultórios apenas para os advogados, e eles se revezam nesses 2 consultórios, eles marcam atendimento de pacientes de 1 em 1 hora. Vez ou outra, quando é retorno, faz o encaixe numa meia hora, de um entre outro. Como é que vai fechar essa conta, gente? 9 consultórios, se eles trabalham de manhã e de tarde, vai fazer 2.000 atendimentos. Mas que conta é essa? Se 9 consultórios foi depois da reforma, que ele falou que nem tinha isso. Como é que faz 2.000 atendimentos? É umas estatísticas esquisitas, não é? Porque presta atenção, mesmo que tenha 9 consultórios, vamos lá, 2.000 dividido por 9 consultórios. Cada consultório, então, faz 222 atendimentos por mês. Tá, mas então, dividido por 30, né? Eles fazem 7 atendimentos por dia, cada um. Não acredito. Não acredito. Uma vez, quando eu fui lá procurar meu dentista, porque ele trabalhava na OAB, e lá eu tinha que dar um documento para ele, que eu fui lá, não tinha nada dessa gente, e era antes da pandemia, não tinha nada dessa gente toda lá na frente, estava super tranquilo, e eles marcam tipo de hora em hora também. 2.000, gente, 2.000 pessoas no mês. Ah, a gente fez a conta errada. Eu não posso dividir por 30, porque sábado e domingo eles não atendem, né? Então, 2.000 dividido por 9 consultórios, dá 222 atendimentos por consultório. Dividido por quantos dias úteis nós temos, sem ser sábado e domingo? Dá o quê? Uma média de 20 dias? 22 dias. 22? 10 pessoas. Nunca. Não faz. Tem gente que vai fazer lá 4 caras, vai tirar dente, vai fazer restauração. Ninguém chega lá só para botar um flu, gente. O pessoal chega lá cheio de problema, né? O pessoal vai para o dentista porque está doendo, está isso, está aquilo. Aí vai atender 10 pessoas, cada dentista. Vai nada. Umas conversas, sabe? Assim, para boi dormir. E detalhe, isso porque a gente está fazendo uma projeção já com 9 consultórios, tipo assim, da reforma para frente. E antes, tinha quantos consultórios? Eu acho que só tinha uns 4. Então, não fecha. Professora. Oi? E também a gente tem que levar em consideração, uma coisa é ter e uma coisa é saber se funciona e se presta, se tem qualidade, né? Não, qualidade não tem não. Por quê? Eu perguntei para um dentista que trabalha lá, eles me disseram o seguinte, que eles compram tudo através de licitação. E licitação, vocês sabem como é tudo menor preço, né? Eles não se preocupam muito com a qualidade, a técnica e o preço, é tudo menor preço. Então, vocês sabem que essa história de material ortodôntico não, material odontológico, é tudo caro, né? Então, se eles compram no menor preço, uma vez até ele me falou que tipo assim, é como se a resina que bota, ela cai com mais facilidade, né? O material não é de primeira qualidade, é como se fosse assim, entre aspas, genérico, sabe? Não é assim não é igual de consultório particular, não, entendeu? É tudo menor preço, né? Licitação, então não tem essa qualidade toda, não. É como se fosse assim, pelo que eu entendi, paliativo, para remediar, entendeu? Oi? Uma vez eu perguntei pra dentista da minha mãe, que eu tava com ela, aí ela foi me explicando lá. Só aquela cadeira que o paciente fica foi 20 mil. E ela falou que foi uma das mais baratas que ela achou, que era a faixa de 50. Verdade. Dependendo se a cadeira faz assim, bota os pés, faz assado, né? Vai aumentando, né? Então, é caríssimo para você montar um consultório odontológico, né?
Às vezes, uma maquininha daquela, né, é tudo caro, né? Então, aquele negócio que a gente cospe, vocês já viram que tem dentista, que a água não flui? Ali já está mostrando o quê? Bactéria, porque como é que você vai cuspir num lugar que aquela aguinha não está rodando, gente? Quer dizer, uma vez eu fui no consultório de dentista que estava assim, eu fiquei só olhando, eu disse, não acredito, não. Porque quando a pessoa fala assim, cospe, não tem? Aquela aguinha tem que estar rodando ali o tempo inteiro. É igual você vai fazer xixi na privada e não vai dar descarga ali. Aí todo mundo mija e não dá descarga, né? Ou um É, cospe com professora, sangue, outro cospe com pus. Oi, foi particular, foi? particular. Aí eu perguntei, vem cá, por que que a aguinha não está rodando? Ah, quebrou hoje de manhã. Aí da outra consulta que eu fui, é todo mês, né? Aparelho ortodôntico. Aí eu olhei lá de novo, parada. Eu fiquei, já comecei a ficar, meu Deus, eu não cuspi mais não. Eu cuspi no guardanapo. Que a gente fica assim, com nojo, né? Eu pelo menos fico. Apesar de que tá limpinho, mas sei lá. É uma situação assim, estranha, né? Bom, vamos lá. Questão das crianças, vacinação. Tem gente que acha que o ato de vacinar é facultativo. Não é, vocês sabiam? É obrigatório. Então, está lá no ECA que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Bruna, quais são os casos recomendados pelas autoridades sanitárias? Aí a gente abre aqui o plano de vacinação de crianças e adolescentes, né? Vou colocar aqui de crianças, né? Existem as vacinas que o pai tem que levar no posto de saúde para vacinar a criança. Não é facultativo. É obrigatório fazer esse esquema, né? Então, tá aqui, ó, por exemplo, o manual. Olha lá. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui, ó, hepatite. Tá ruim para ler, né? Tá aqui, ó. Vacina contra a hepatite, vacina contra o rotavírus, vacina contra a influenza, poliovírus, difteria, tétano e coqueluche, pneumocócica, meningocócica, contra a gripe, sarampo, cachumba e rubéola, varicela, hepatite A e HPV. São as vacinas, né, que as autoridades sanitárias recomendam e que são obrigatórias os pais levarem lá no médico não, no posto de saúde para tomar. Oi. A senhora falando das vacinas, é sempre bom ressaltar, porque há alguns anos já está tendo aquele movimento anti-vacina de mães que não querem vacinar os seus filhos, ainda dizendo aquela fake news que causa autismo às vacinas, uma besteira tremenda, uma idiotice total. E fake news, né? E ficam falando isso como se fosse verdade. Tanto que eu esqueci qual foi a doença que a senhora acabou de falar aí, que sarampo, ele tinha sido extinto no Brasil e voltou a ter casos por causa de mães que não têm vacinado seus filhos. Verdade. Uma idiotice sem tamanho. É verdade. E o mais interessante é que a gente observa que as pessoas, só fazendo aqui um parênteses, acham que só quem vacina é criança, né? E que o idoso toma vacina da gripe. Não é. Existem várias vacinas para os adultos. Eu consegui completar a minha carteira de vacinação do adulto. Gente, é tanta vacina. Olha, eu nunca tinha vacinado de hepatite A e hepatite B. Aí eu fiz as duas vacinas juntas. Eu nunca tinha vacinado de pneumonia. Agora, com essa questão da Covid, eu vacinei pneumonia. Falta só a segunda dose, que vai ser daqui a 3 meses, porque tem um interstício de 6 meses. Aí eu tomei a febre amarela, que já tinha passado 10 anos. Tomei a vacina da gripe, eu sempre tomo, né? Mas tomei Antitétano. do tétano, tomei, porque vai que a gente vai se ferir, né? Com alguma coisa perfurocortante. Eu não sei a de tétano. Eu
pensei que era só uma vez, a de Há tétano. 10 anos. Febre amarela, tétano, 10 anos. Agora diz que da febre amarela já estão dizendo o seguinte, que quem vacinou já 2 vezes não precisa mais vacinar, né? Porque diz que já está coberto. E diz que agora só vai até os 45 anos a febre amarela. Diz que depois também não precisa mais. Eu perguntei lá na Alergocentro. Aí eu vacinei da HPV. Gente, HPV é caríssimo. São 3 doses. Cada dose foi R$ 500. Aquela meningite é caríssima. Eu vacinei da meningite ACWY e depois a meningite B. A vacina é R$ 600. É cara, cara, cara. Aí eu parcelo tudo 6 vezes e vou parcelando. Mas, olha, para a gente estar, assim, com a imunidade boa no Brasil, sem depender do SUS, né? Porque, quer queira, quer não, às vezes eu não confio naquela geladeira, não, gente. Porque, assim, a vacina da particular, eles ficam no freezer, que tem o grau da temperatura, né? Se der uma descarga de energia, eles têm o gerador, tem câmera que monitora, né? Aí eu vou lá no posto, olha aquela geladeira lá, aquela geladeira de antigona, né? A gente fica, meu Deus, será que essa vacina está na temperatura correta? Será que essa vacina está dentro das especificações, né? Você vê essa vacina aí da Covid, que tem que estar no grau tal, não sei o quê, bererê, barará. Aí a gente fica se perguntando. Exatamente. Aí a gente fica se perguntando, meu Deus, será que essas vacinas estão na temperatura correta? Porque às vezes a gente só vê aquelas geladeirinhas, sabe qual é, né? De posto, bem simplesinhas. Aí, quando dá assim, eu prefiro tomar, às vezes, na particular, por conta desse cuidado a mais, né, que a gente acaba observando, né, nessa questão de vacinação. É engraçado que eu fui tomar a vacina da Covid com o professor, aí a mulher pegou e botou algodão, né? Aí eu acostumava a tomar vacina particular, eu virei, moça, não tem um adesivo? Ela começou a rir, disse que é adesivo. Daqui a pouco a senhora quer lanche também, né? Aí eu disse, realmente, esqueci que a gente está aí no SUS, né? Quando você é senhora, fica com o seu algodão aqui, não, para a senhora ver. Já está tomando a vacina daquele adesivo? Porque quando você tira sangue, não bota um adesivo? Quando a gente toma vacina, também botou adesivo. E a mulher me botou, foi um algodão, disse que segura aí para estancar o sangue. Senhor. Cadê o adesivo? Ela, que adesivo? A senhora falando aí que as vacinas são caras, e aí é sempre bom ressaltar, né? Porque teve gente querendo privatizar o SUS para ter que pagar. E tanta gente necessitada, a senhora mesmo falando que as vacinas que a senhora tomou foi extremamente cara. Imagina quem depende de auxílio do governo ter que pagar uma coisa dessa. Foi. Ao todo, somando, foi mais de R$ 4.000 as vacinas que eu tomei. Porque você tira só da HPV, são 3 doses, da 1.500. Aí você bota aí a da meningite, que também é cara pra caramba, são 2 da meningite. Por que eu tomei da meningite? Porque o pai desse dentista, que eu falei para vocês, que eu estava citando como exemplo, uma vez eu cheguei lá no consultório dele, ele me contando, né, a história da vida dele, aí ele me disse que o pai dele morreu de meningite. Eu fiquei, meu Deus, como foi isso? Bruna, foi do nada, 24 horas, atingiu o cérebro, do nada ele morreu. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou me vacinar, tá doido, não quero morrer de meningite, não. Então, assim, coisas que acontecem, né? Ele pegou essa bactéria, não sabe aonde, como foi, e do nada, de um dia para o outro, que deu meningite e o senhor faleceu. Aí eu fiquei grilada com esse negócio aí, quando ele me contou. Por isso que eu fui atrás dessa vacina aí. Porque às vezes a gente só vacina as crianças, se esquece da gente, né? Professora, o maior investimento é você investir na sua saúde. É verdade. Porque a vida da gente não tem preço, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Olha aí, ó, como é que eu sou toda organizada. Eu mandei a moça fazer até como se eu fosse criança, ó. Que fofinho, macaquinho. Fazer como é que chama?
uma carteirinha, né, de vacina. Eu boto minhas vacinas aqui, ó. Cadê? Aí, ó, tem a carteirinha tipo de criança, né? Aí, essa aqui é que me dera da Covid. Aí, como eles não botam na carteira da gente, eu botei aqui atrás com clips. Aí, só para vocês verem o tanto de vacina que adulto tem que tomar e não toma, né? Só dá prioridade para idoso. Ó, só reforçando. Hepatite A e B são 3 doses. Febre amarela, 1 dose. DTPA, que é aquela que eu falei para vocês, que junta, né? Difteria, tétano e tal. Meningite, ACWY. Meningite B, são 2 doses. A da gripe, né, que é todo ano. HPV, 3 doses. E da pneumonia, são 2 doses. Então, falta tomar outra, que vai ser em outubro. E a única que está faltando aqui, que me disseram que é para eu tomar de adulto, seria a da dengue. Só que a da dengue diz que eu tenho que fazer um exame para saber se eu posso ou não tomar da dengue, porque diz que quem já teve dengue é uma determinada conduta, ou quem não teve dengue, uma história assim, porque se tomar vacina faz é piorar para determinado tipo. Só que eu não sei se é para quem teve ou para quem ainda não teve. Eu ainda não fiz esse exame para saber, mas já tem vacina também contra a dengue. Deixa eu guardar lá. Porque é como o Josimar falou, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, como é que a gente vai, né, trabalhar, enfrentar o dia a dia, né? Professora, Oi. você falando sobre, sobre ter esse negócio da dengue, né, que a vacina pode ou não piorar, eu lembrei do caso do meu pai, que faleceu 2 dias atrás por causa do Covid. Ô, Marcelo, e você ainda está aqui com a gente? Não, eu tô em casa, tá tudo bem. Ô, Marcelo, eu queria te dar um abraço, meu filho, meus sentimentos. Obrigado, professora. Aí eu lembrei que, tipo, 8 dias atrás ele tomou uma vacina do Covid, só que certamente já estava no corpo dele e tal, e aí ele acabou que não reagindo, e acabou também, pode ter sido ou não agravado, né? Sabe como é? E aí, tipo, ele foi pro hospital sábado, e aí quando foi terça de noite ele faleceu, como foi muito rápido, e só teve Ele tinha tomado a primeira dose, foi, Marcelo? Foi. Porque Tomou na segunda-feira dizem, né, passada. dizem que demora 14 dias para a vacina realmente entrar no nosso corpo, né? Que Então, tem que esperar 14 dias, que dentro desses 14 dias parece que ela ainda não entrou. Eu acho que é isso. e aí também que se já tiver o vírus no nosso corpo e a vacina acaba por reagindo, né, no nosso corpo, tendo febre, Ela algum fica tipo, tipo brigando, né? dá aquele conflito no corpo e aí ou melhora ou piora. Ah, entendi. Por isso que essa vacina da dengue, a moça falou assim, ó, essa daí a senhora, se achar melhor a senhora nem tomar, porque ela ainda é recente, essa vacina só tem na particular, e quando essas vacinas só tem na particular, que ainda não tem assim no SUS, é melhor aguardar mais estudos, né? Tem que fazer exame para saber se pode ou se não pode tomar, negócio de IgG, IgM, para saber se teve ou se não teve, porque parece que em uma determinada situação pode se agravar ainda mais na questão da hemorrágica. Eu falei, quer saber? Eu acho que até que a dengue está mais, assim, controlada, né? Teve uma época que eu era criança e adolescente, ela estava bem descontrolada em São Luís. Eu me lembro que aquele carro passava direto lá no bairro, aquela fumaça maldita. Vocês lembram, gente? Vocês passaram essa época de cheirar aquela fumaça que entrava nas casas? Nossa, que cheiro era aquele? A gente escutava de longe o barulho Não, sinceramente, todo ludovicense, eu tenho certeza que já sentiu esse cheiro. Ou vocês não sentiram, gente? Foi só eu, Safira e foi, acho que foi o Otávio que levantou a mão. Ninguém mais sentiu. Marcelo.
Eu também, professora. Ah, tá bom, porque eu pensei que era só eu. Vocês são tudo novinho, né? Tá bom. Uma vez eu fui pra casa da minha tia, em São Bento. Eu era bem pequenininho. Ah, Aí o pessoal lá sentado na frente da casa dela, conversando e tal. Do nada vem aquele carro, todo mundo saiu correndo pra dentro de casa, fecharam a janela, porque o cheiro na época era muito forte. Não sei se era uma fórmula diferente, mas impregnava mesmo. não, não, é tudo igual mesmo. Eu me lembro que a gente falava assim: fecha a porta, fecha a janela. E o pior é que não podia, né? Na verdade, tem que entrar, né? Mas ninguém aguentava. É desse. Safira está falando aqui que nunca mais ouviu falar sobre isso. É verdade. Acho que tem pelo menos uns quase 5, 7 anos que eu não ouço falar. Nem vejo o carro da fumacinha. Né? Então, que bom que já está mais controlada, né? Febre amarela é bom tomar por conta que, principalmente que vai para o norte, né? Quando eu fui para Belém, me falaram, Bruna, quer queira, quer não, né? Já é norte, é bom tomar febre amarela, porque vai que, sem querer, né, um mosquito lá te pegue. Eu falei, é verdade. Aí, quando eu fui para o norte, eu tomei a febre amarela antes, porque tem muito mais mata, floresta, né? Ou seja, é a casa dos mosquitos, né? Bom, vamos lá. Na sequência, a criança, né? Ela tem a sua liberdade de culto religioso e crença. Apesar de que a gente sabe que muitas das vezes a gente acaba seguindo a religião dos nossos pais, né? É difícil você ver uma criança, né, um adolescente que segue um outro rumo antes de já ser grande, né? Geralmente a pessoa, quando ela é grande, é que ela vai, né, seguir uma outra religião. Mas o ECA diz que tem que respeitar a liberdade de crença e culto religioso das crianças. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui, quando era criança ou adolescente, tinha uma religião diferente da dos pais? Ou todos seguiram a religião dos seus pais? Não, eu fui criado na igreja católica, eu cheguei até a me batizar na igreja católica, mas quando eu morava no Rio de Janeiro. Quando eu me mudei pra cá, eu comecei a acompanhar minha avó pra Assembleia, me identifiquei mais lá e passei a frequentar a Assembleia, tô até hoje. Aí meus pais, só posteriormente, meu pai se converteu também, e minha mãe é de outra religião. Entendi. E os demais? Quando eu era criança, eu segui meus pais, que era a igreja evangélica. Só que em 2019 eu saí e mamãe nunca aceitou. Ela fica louca quando eu digo que eu não quero ir pro culto. Vou processar ela. Como é que era? Ela falava o que pra ti? Eu me procurei pra igreja, que eu tô no caminho errado. Eu disse, minha mãe. Ela não queria deixar eu morar em São Luís sozinho, que ela disse que eu me perdi. Eu disse, amor, já tô perdida há muito tempo. Esse Alain. Safira está dizendo que concorda. Quando foi batizada, quando criança, né, foi batizada na igreja católica e a irmã também. A gente acaba, né, seguindo a religião dos pais, aí só quando cresce é que a pessoa vai ver se realmente ela vai... Quando cresce que se arrepende. Que isso? Vai ver se ela, né, se ela vai seguir uma outra, né, religião. Agora, uma coisa que eu acho que vocês não sabiam é que aquela disciplina de ensino religioso que a gente tinha quando era criança era facultativa, né? Então, lá na Constituição, no artigo 210, parágrafo 1º, diz que o ensino religioso ele é de matrícula facultativa e ele constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
Ah, professora, ainda bem, porque eu só tirava 5, por isso que eu entendi que eu nunca reprovei nela. Não, mas sabe assim, gente, ser mais escola pública. Por quê? Como está lá na Constituição. Porque na escola particular, uma pessoa que bota um filho no Colégio Batista, como foi o meu caso, é lógico que sabia, né, no caso dos meus pais, que ali tinha uma doutrina evangélica. Né? Meus irmãos estudaram no Marista. Então, é lógico que minha mãe sabia que ali tinha uma doutrina católica. Né? E assim, vários colégios aqui em São Luís. Santa Teresa tem toda uma doutrina católica. Agora, tem colégios que são neutros, né? Não sei se vocês já perceberam, que eles são neutros, né? Eles não são nem evangélico, nem tem esse lado do catolicismo, né? Mas, como eu estava conversando uma vez com os professores, você vai botar o seu filho num colégio evangélico e ele não vai participar do ensino religioso? Até assim, incongruente, colocasse então em um colégio que fosse neutro, né? Que não tivesse essa linha, né? Agora, na escola pública, torna-se facultativo, porque pode ser que a forma como a professora passe o ensino religioso não seja adequado àquela família, porque pode ser que aquela família ela seja do candomblé, ela seja uma família de ateus, né? Seja, né, do budismo, e geralmente você sabe que o ensino religioso é do cristianismo, né? Aqui Sim. no Brasil. Também tem a questão porque as religiões chamadas protestantes têm várias vertentes. Tem a Assembleia, Colégio Adventista, né? Adventista, tem as Batista. Então, você ensinar o ensino religioso numa escola onde a pessoa, a base que ela vai pegar vai ser geralmente a religião dela, para usar como exemplo, isso é uma coisa que às vezes pode comprometer, porque o professor vai ensinar o entendimento dele. E em casa a criança, por ter a religião diferente, vai questionar de um jeito diferente. Eu tinha um professor que era católico, que ele dava aula de ensino religioso, eu tinha uma visão assembleiana, então, de vez em quando eu conversava com ele, porque uma coisa que ele dizia, eu achava outra. Tu achava que era muita briga lá na minha escola. Ah, tá. Uma vez eu perguntei para ele qual foi a primeira religião do mundo, ele falou que foi a católica. Eu falei, mas Jesus não era judeu, então a primeira não era judaica? Olha esse tipo de aluno que faz essas perguntas. Professora? A gente fica assim, esse menino sabe demais. Professora, sobre essa questão de, por exemplo, o ensino religioso ensinar o cristianismo e tudo mais, isso eu acho que é levemente errado, porque, por exemplo, quando eu tive ensino religioso na minha escola, eu tive não só o cristianismo, a gente estudou cristianismo, catolicismo, budismo, islamismo, a gente tinha uma base. Oi? Qual é a tua escola? Eu estudei do 8º até o final do ensino médio no 2 de julho, e antes disso eu estudava no Passo a Passo no Vinhais, então ali do 6º Os dois eram até públicos ou eram privados? Aí é que tá, a primeira que eu estudei era privada e a segunda era pública. Mas os dois deram esses... Sim. Na que era privada, eu tive até o 7º ano e eu tive ensino religioso desse jeito. E na pública eu tive só até o 8º ano e também era um negócio mais amplo. Talvez, Stani, esse fosse até o, entre aspas, o correto, né? Exato, de dar uma explanação geral para a criança de todas as religiões, e aí ela vai ter a interpretação dela com relação ao que ela quer acreditar ou não. Concordo. Professora, Otávio, comigo aconteceu. não. Quem estava falando agora? Alain? Sou eu. Comigo aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Esté. Quando eu era criança, eu era evangélico, né, minha família toda, e mamãe me colocou num colégio de freira.
aqui da minha cidade. E era uma escola totalmente... E ela sabia disso, e ela não me colocou lá por causa da religião, e por causa do ensino, que era melhor daqui da... Mas mesmo assim, quando eu chegava em casa, porque assim, a escola era toda baseada em freira, catolicismo e tal. Eu chegava em casa, mãe, hoje eu rezo o Ave Maria 10 vezes, hoje eu li o texto, ela ficava bolada. E lá era desse mesmo jeito que Esther falou sobre as religiões. E não era tipo uma aula superficial. Era bem aprofundada sobre islamismo, catolicismo, cristianismo, sobre Poxa, que budismo, legal, sobre eu não tudo. tive. Eu chegava em casa sabendo tudo, budismo, sabia tudo. Até eu não tinha umas partes que tinha nos livros. Poxa, legal, eu não. Eu, Odiava. no Batista, lá os meninos não poderiam nem sentar do lado das meninas, né? Do lado esquerdo ficava as meninas, do lado direito os meninos, tudo muito Na separado. minha também não. Na minha também não. Não, né? Onde era a Mas sua? é porque inventaram uma época. Mas lá na Adventista aconteceu uma coisa muito engraçada. Só ia capeta pra lá, entendeu? Porque, assim, os pais achavam que, como o filho era doido em uma outra escola, achavam que uma escola Eu vou jogar logo lá, né? uma escola assim, crente, entendeu? Ia dar jeito nos filhos dele, mas não dava, e só tinha doido lá. Aí, Meu Deus, eu não sabia disso. professora, o adventista é muito louco. É só fachada, entendeu? Porque lá dentro é tipo escola pública. É um por si, Deus por todos. E aí o que acontecia? A gente tentou, né? Foi tentado uma época deixar cada um sentado do seu lado. Mas deu cada problema, professora, quando misturou tudo. Que, tipo, não dá pra eu contar aqui, entendeu? Mas aí tiveram que separar a gente de novo. Porque era muita loucura. Lá no Batista faziam tanto isso, né? De separar homem para lá, homem para cá, que na minha época apareceu uma menina grávida lá, né? Eles transaram no banheiro e uma gravidez na adolescência. Eu disse, cada uma, né? E, tipo, lá na escola era a capela que tinha, né? Que, como era uma escola adventista, às vezes a gente tinha semana de oração, essas coisas. E os meninos, quando você tava junto, assim, com o menino, eles ficavam tudo se pegando, assim, dentro da igreja e tudo, entendeu? Professora, teve um passeio da escola, que o passeio do adventista era a gente, de Dia das Crianças, né? A gente ia pro Valparaíso. Era um dia no Valparaíso. E lá, uma vez, deu até polícia. Deu polícia, porque uma menina... Só menor não tinha gente boa no adventista. Sim, né? Mas o que foi acontecer? O menino que... Ela levou maconha pro Valparaíso. E aí, só que assim, a escola... Né, gente? Não, foi um grupinho. Espoleta. Foi um grupinho que levou a maconha pro Valparaíso, só que, sim, não era mais coisa só da escola e também não era só do Valparaíso, porque era maconha, né? E aí teve que chamar a polícia e foi maior confusão. Quantos anos ela tinha? Ela tinha a minha idade na época, eu acho que... Quanto? 16, 17 no máximo. A menina Peralta. Foi, aí acabou com tudo, a gente teve... Foi uma loucura. Acabou o passeio. Todo mundo para a delegacia. Todo mundo para a delegacia. Depois ela foi expulsa, tudo. Foi muito legal esse dia. Agora imagina, né? Os pais chegarem. O que aconteceu? Sua filha está com drogas. O quê? Rapaz. Pois é, era muito doido. Mas por que foi muito legal esse dia que tu ia falar? Ah, foi legal pra gente que tava assistindo, né? Não pra eles que estavam lá. Mas a gente vê a polícia levando eles. Professora, nessa escola de freira que eu estudei a menina que ela era especial. E especial não digo deficiência, tá? Não é especial... Não só pra... Essa escola que tu estudou é no Anil, ela? Não, era na minha cidade, aqui em Rosário. Ah, tá. E aí, começou a espalhar assim, ela tinha amigos que ninguém falava muito com ela, né? Que era eu e mais 3. Aí ela começou a contar que tinha um menino que ia pro banheiro e tirava a roupa dela. E como ela era especial, a gente acreditava, né? Aí acaba e essa história chegou na diretora. E acabou que chamou o pai do menino, o pai da menina, e era pra lá, era pra cá, e eu, como gostava de estar no meio dessas confusões, acabava indo pra secretaria dar meu depoimento, e acabou que o menino... E era verdade? Não, era só a Luciana, essa menina tinha, ela sonhava
em casa e chegava contando como se fosse realidade. Menina, e ela sonhava só com coisa pesada, né? Ela só sonhava e dizia que era verdade pra gente. A gente só foi descobrir que era sonho quando ela foi contar pra Laura. Não, que ela tinha ela era um pouco funny, né, na voz. Não, professora, que era só sonho. Ela só sonhava e contava. E a gente, todo mundo preocupado com ela. A gente preocupado, meu Deus, Kelly, quem é que tá fazendo isso contigo? Aí ela disse o nome do menino, a gente foi diretora está acontecendo. Aí no final a gente foi descobrir que era só um sonho. Vai que eu tivesse linchado esse menino na escola, né? E professora, mas escola cristã, essas coisas assim, sempre aparece muita gente assim, porque o pai acha que a escola vai dar jeito na criança, sabe? Sendo que, na verdade, só piora. Tinha muita gente que, na minha escola, pelo menos, ficava contestando as coisas do Adventista. Porque, querendo ou não, é uma escola evangélica, então a gente tinha matéria de religião. A base do estudo era o cristianismo, porque era uma escola adventista. Não tem o que fazer, a escola é sobre isso, sabe? E muita gente ficava assim, por que tem isso, não sei o quê, sendo que a pessoa está estudando numa escola evangélica, não tem para onde correr, e aí normalmente eles ficavam querendo quebrar as regras, um monte de coisa assim, entendeu? Que normalmente não aconteceria numa escola normal, ou que se os pais tivessem explicado sobre a escola, sobre o que é, entendeu? O problema era que os filhos iam para lá tudo solto, largado, porque os pais achavam que a escola ia dar jeito neles. Meu Deus. Nossa, isso aconteceu algumas vezes lá na escola, de tipo, algumas pessoas quererem ficar quebrando regra e tudo mais, questionando as regras por elas serem rígidas. A primeira coisa que os militares de lá falavam era: a porta tá aberta, sai quem quiser, tem muita gente querendo entrar. E aí eles não mudavam nada. Era na escola. Onde era essa escola, Stani? Oi, professora, eu estudava no 2 de julho. Lá na Vila... Isso, na Vila Palmeira. E aí, sempre que tinha alguém quebrando a regra, a primeira coisa que eles falavam é: pode sair, a gente não tá prendendo ninguém. Né? Rapaz, botou logo foi o bicho, falou logo, foi de igual para igual, vê se o povo saía. O Otávio queria falar e mais alguém que tinha levantado a mão. Acho que foi o William que também tinha levantado. William depois, tá. Oi, Otávio. Esse negócio que a Samara tava falando do colégio dela, que alguns alunos iam para lá só para bagunçar, eu tenho um conhecido que o pai dele é muito bem de condição financeira, só que na minha cidade aqui eles davam um colégio público. Só que aí, por bagunçar, ele foi expulso do colégio. Aí o pai dele matriculou ele no Pinheirense, que é um colégio aqui em Pinheiro, uma outra cidade, que é um colégio já particular. E ele conseguiu a façanha de ser expulso de lá porque ele explodiu um dos vasos do banheiro. Ele levou uma bomba e explodiu um dos vasos. Ele botou uma bomba no vaso sanitário? Aquelas bombas que tu consegue comprar, acho que é bomba batom, que é um tabletezinho. Isso, também. E ele explodiu o vaso de lá. Como é que pode? Foi expulso, o pai dele mandou ele para um colégio em São Bento, que era um colégio de freiras, que tinha lá também. E ele foi expulso por assediar as freiras. Tá brincando? Sério. Esse vai direto pro não, velho. Ele fez isso. E, tipo, hoje em dia eu nem sei pra onde esse cara tá. De vez em quando eu converso com a irmã dele. E só voltando no que Esté e Alan falaram, que nas aulas de religião deles, eles tinham aprendido sobre várias religiões diferentes. No meu colégio também tive esse ensinamento sobre budismo, islamismo. Só que uma coisa que eu sempre percebi, eu não sei se na deles eles viram isso, mas sempre teve um grande preconceito com as religiões de matrizes africanas. Essa é uma coisa que eu critico, que assim, eu conheço a minha religião, eu conheço a minha religião, eu sei como é que ela é, mas eu também tenho os próprios pensamentos. E há sim uma demonização dessas religiões. A Anitta, depois que disse, né, que a religião dela era essa, era o bandismo, para até olhar ela assim com outros olhos, né? Sim, teve até o livro que saiu dela que expôs bastante sobre isso. Aí tem sempre esse questionamento sobre essas coisas. É verdade, muito bem lembrado. O William quer falar? Não, eu só queria falar que no meu ensino fundamental, nos meus 2 últimos anos, a gente também tinha matéria de ensino religioso, era escola pública. E então parece que alguns pais começaram a criticar porque os professores estavam ensinando só o cristianismo em si, porque como a escola pública também é de interior,
para cá, para a Baixada, tem muitas pessoas da Umbanda, tem pessoas que frequentam o tipo de religião. E aí alguns pais acabaram indo perguntar o porquê. Aí depois de um tempo eles começaram a ensinar sobre as demais religiões. A gente tinha uma professora ótima que ela... Porque o Estado é laico, né? Então, se a gente vive num Estado em que você não tem mais essa ligação com a Igreja Católica, né, que a gente tinha em 1824, a primeira Constituição do Brasil, vou mostrar aqui para vocês, é que a gente tinha isso no artigo 5º. Quando foi na segunda Constituição do Brasil, em 1891, tiraram isso, né? Então, o Estado passou a ser laico, só que com um resquício muito forte da Igreja Católica, né? Então, por exemplo, o Brasil ele teve até hoje 7 constituições. Na nossa primeira Constituição, que foi 2 anos depois da independência do Brasil, que foi 7 de setembro de 1822, aí 2 anos depois a gente teve a Constituição, né, de 25 de março de 1824. E o artigo 5º, logo, né, ele já dizia assim: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, jamais um evangélico poderia pregar do lado de fora da igreja, ou alguém da Umbanda, né, fazer um despacho na rua, por conta dessa questão da ligação com a Igreja Católica. Tanto é que, logo no início, ele fala em nome da Santíssima Trindade. Quem é? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso só vai mudar, esse rompimento, na Constituição de 1891, que é a segunda Constituição, né? Que aqui a gente já não é mais Brasil Império, Dom Pedro I, aqui a gente já é república, né? Por quê? Porque em 15 de novembro de 1889 foi a proclamação da República. Nada mais justo que em 1891, 2 anos depois, em 24 de fevereiro, a gente já tivesse uma Constituição republicana, né? E aí, o Estado, vou botar aqui, ver se aparece, acho que é artigo 74, deixa eu ver se é difícil. Ó, aqui no artigo 72, parágrafo 7º, ele diz assim: nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá dependência ou aliança com o governo da União ou dos estados. A representação diplomática do Brasil junto à Santa Sé não implica violação deste princípio. Tá, mas vocês percebem que fica muito claro que não terá relação de dependência ou aliança com o governo da União dos Estados. Aqui vem o que a gente chama de Estado laico, aqui vem a laicização. E, paralelo a isso, o parágrafo 3º vem dizendo que, a partir de então, todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto. Lembra que na Constituição anterior era particular? Só que poderia fazer, por exemplo, peregrinação, né, ir para as ruas, era a Igreja Católica, vírgula, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Então, desde 1891, né, é que a gente se diz ser um Estado laico, né? Porém, nós temos, quer ver, quantos anos? 2021 menos 1891. Essa Constituição tem 130 anos, né? Então, significa que há 130 anos que a gente tem a laicização. Ocorre que o Brasil, ele
de 1891 menos 1500, nós tivemos 391 anos de catequização, né? Ali não lembra, gente, dos padres jesuítas, né? Então, você comparar ali quase 400 anos com cento e poucos anos, há de convir que o resquício da Igreja Católica é forte e é predominante, muito também por conta dessa cronologia, né? Que a gente ainda tem muito desse aspecto, né, do cristianismo que vem lá, né, de Portugal, que colonizou o Brasil. Beleza? Alguém mais? E professora, Oi. sabe uma coisa também muito interessante que a gente acaba notando? É que quando nasce uma criança e ela nasce em um berço cristão, é algo muito fácil aquela criança ela acabar adentrando para aquela religião e algumas pessoas vão ter até uma maior aceitação da sociedade. Mas ocorre que quando esta criança ela nasce dentro de da religião da Umbanda e os pais levam ela para o terreiro para começar a frequentar, há um apedrejamento da sociedade sobre estes pais, porque eles acabam dizendo que os pais estão influenciando. Eu tinha até visto uma reportagem onde algumas pessoas estavam falando que estavam demonizando a religião e falando que os pais estavam manipulando a criança a seguir aquela religião, sendo que quando nasce uma criança em um berço cristão, tudo bem, a sociedade aceita, sabe? E ainda há um tabu muito grande em relação às outras religiões, dentre os quais os pais, entre aspas, influenciam seus filhos a fazerem parte. Verdade. Né? Existe toda uma influência, né? Verdade. Bom, queridos, dito isso, o item 7 é o seguinte: vocês sabem que tem muitas mães, vocês estudaram isso, arrependidas, né? Vocês viram lá no Instagram daquela moça. Bruno, e se a mãe não quiser mais o filho? Pode acontecer? Com certeza. É melhor que ela dê para adoção do que ela jogue ele na porta das freiras, né? Na vala, dentro de um saco de lixo. Né? Então, a gestante ou mãe, isso, gente, só veio de 2017 para cá, essa inclusão no ECA, tá? Que é o 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, isso pode ser até quando ela está grávida, tá? Antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Para quê? Para que o juiz já de imediato encaminhe a criança para a fila da adoção. Ah, Bruna, será mesmo que isso acontece? Demais, gente. Principalmente quando a mulher ela se vê desamparada pelo marido, né? Ou quando foi um sexo casual, que ela vê que ela não vai poder mais trabalhar, que ela não vai mais poder ter a rejeição também da família, né? Ou foi alguma situação, ela pode entregar essa criança para fins de adoção, né? Sem ter essa questão de ter que estar colocando a criança num cesto, numa caixa de sapato, na porta alheia, né? E isso acho que tem que ser muito mais difundido, principalmente nas camadas mais vulneráveis, né, da nossa população. Eu acho que muitas mães não sabem disso, né, e fazem às escuras, né, às escondidas, não é verdade? Quem gostaria de complementar? Adotadas, eu tenho dois primos que eles são adotados, uma já é bem mais velha, muito mais velha que eu, filha do meu tio, e o outro agora deve ter uns 3 anos, porque meu tio é estéril, não pode ter filho, então ele adotou. Só que esse mais novo, que ele adotou, era simplesmente uma mãe que ela não queria o filho dela, porque o pai tinha abandonado e tal. E ela era de interior, uma cidadezinha, tipo, aqui em Bequimão já é interior. Ela era interior do tipo interior. povoado, né? Isso, povoado.
E ela não tinha condição nenhuma. Aí a minha tia, a mulher desse meu tio, se sensibilizou, falou que queria adotar, se podia adotar, mas tem todo um parâmetro legal, uma pessoa não pode simplesmente ir lá pegar o filho de outra pessoa para criar. Verdade. Teve todo um processo, aí sim oficializaram a adoção desse meu primo. E o interessante é que a adoção no Brasil ela é irrevogável, né? Ou seja, não tem essa da pessoa se arrepender depois e querer o filho de volta. Uma vez concretizada a adoção, não tem mais como depois essa mãe chegar e dizer, olha, então, eu estava passando por momentos de dificuldades psicológicas, financeiras, e aí agora eu quero o filho de volta. Não pode, né? Ela é irrevogável e irretratável, tá? Alguém mais? Bom, com relação à questão da adoção, como a gente não teve intervalo hoje, né, que a gente sempre faz intervalo entre 3h30 e 4 horas, eu vou deixar essa última parte, né, de adoção para falar e conversarmos na quinta-feira que vem, e aí eu já libero vocês agora para o intervalo, e no final do intervalo já sintam-se liberados, tá? Então, são 4h10, vocês vão fazer intervalo entre 4h10 e 4h30. 4h30, em vez de voltar para a sala de aula, vocês vão fazer o TDE, que ainda está faltando fazer o TDE, beleza? Beleza. Tchau, Então, gente, tchau, muito obrigada. Tchau, professora. Boa tarde, professora. Obrigado pela aula. Obrigada, Josimar. Boa tarde, galera. Valeu.